quero pedir para você, por gentileza, abrir em Romanos capítulo 8, versículo 15 em diante. Que agora nossa alma tranquilize, nossa dependência do Espírito Santo, não para ouvirmos uma palavra e fazermos uma análise, se ela está certa ou errada, boa ou ruim, mas na dependência do Espírito Santo, ouvirmos a palavra de Deus, que vai penetrar o mais profundo do nosso ser. Amém, amados? Amém, queridos? Você que está nos assistindo ao vivo, baita prazer, uma honra. Essa semana estou entrando num supermercado aqui da região, e uma das pessoas que trabalha lá me parou, irmãos. Me parou, falou, pô, você é o pastor Nadinho? Eu falei, sou. O mercado que eu visito toda semana. Aí ele falou, um amigo ali, o outro funcionário, me mostrou aqui, eu estou assistindo as reuniões tudo. Eu falei, é mesmo, cara? Ele falou, é. Aí ele falou assim para mim, meu, onde você compra aquelas camisas? Samu está aqui? Não sei se o Samu está aqui. Essa foi a conversa. Eu achei legal, se ele estiver assistindo aí, um forte abraço. Convidei ele para estar com a gente, nem sei se ele está aqui, está por aqui hoje. Sei, faz o sinal, se está, vai vir. Mas foi uma bênção, ficamos ali quase 40 minutos conversando sobre as coisas que ele tem ouvido. Ele estava muito emocionado. Então, fica aqui um abraço, meu respeito por ele, por sua família e por aquilo que Deus está operando. Amém? Queremos falar sobre os projetos do nosso Pai para nós. Quem nós somos, por que existimos e por que estamos na terra. Ouça isso. Somos a família de Deus. Tudo que o adversário das nossas almas, o diabo vencido, tudo que ele luta para que nós, filhos do Pai, a família de Deus, não vivamos aquilo que somos, não desfrutemos de tudo aquilo que por causa do Filho de Deus seja possível desfrutar. Olha para mim, querido, preserve a unidade, guarde os relacionamentos, não permita no teu coração ter sentimento nenhum negativo com um membro do corpo. Não permita guardar ofensa. Não permita, agora é possível em Cristo, não permita se ofender com ninguém. Olha aqui, não pegue as tuas razões e use como uma ferramenta e argumento para não se relacionar bem com o outro. Não use as tuas mágoas, porque mágoa é um veneno que a gente toma e é a gente que morre. Mas alguns pensam que mágoa é um veneno que eu alimento dentro de mim e é o outro que vai tombar. Vamos à palavra. Romanos capítulo 8, versículo 15 em diante. Porque não recebestes o espírito de escravidão. Aleluia. Paulo está falando sobre a nova vida debaixo da graça. Uma vida que inclui a nossa salvação para a eternidade e o céu. Mas uma vida que também compreende o nosso viver na terra. O nosso viver segundo aquilo que o Pai planejou. Vocês lembram que nós estudamos? Nós somos luz e nós somos sal para essa terra. Nós somos os elementos que o Pai vai usar. Nós, a igreja, somos esse povo que o Pai vai usar para mostrar o contraste do céu com relação ao inferno, o contraste da vida com relação à morte. Vai usar a minha família, vai usar a tua família, vai usar os nossos relacionamentos. E aí Paulo, depois de ter falado sobre a importância de vivermos uma vida poderosa no Espírito, ele nos lembra que nós não recebemos o espírito de escravidão.
para outra vez estarmos em temor. Mentalidade de escravidão que leva a gente a viver em temor. Mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também. Herdeiros de Deus. Tudo que o Pai tem é nosso. Tudo que o Pai tem é nosso. Tudo que o Pai entregou para o Filho está entregue a nós. Aleluia por isso. Amém, amados? Se nós somos filhos, somos logo herdeiros, também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Versículo 19. Preste muito atenção nisso. Meu querido, você acha importante eu eliminar aqui? Versículo 19. Porque a ardente expectativa da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Olha o que Paulo está explicando aqui. Que toda a criatura, tudo aquilo que Deus criou, com grande expectativa, está aguardando, ansiando, anelando, pela manifestação dos filhos de Deus. Quem são os filhos de Deus? Aqueles que receberam pela fé o Filho, e receberam o poder de serem feitos filhos de Deus. Outrora eram filhos das trevas, agora são filhos da luz, filhos do amor do Pai. Versículo 20. Porque a criação, Paulo está narrando o que aconteceu quando da queda do nosso pai Adão. Em Adão todos nós caímos. Em Adão, todos nós perdemos filiação. Em Adão, todos nós nascemos filhos do diabo. Pesado, mas é um fato. Natureza. Não tem a ver com comportamento. Não tem a ver com o que faz ou não faz. Tem a ver com natureza. Nós nascemos filhos do diabo. Jesus disse que vocês não são filhos de Abraão. Vocês tendes por pai ao diabo. Por quê? Porque vocês executam a obra dele. Ele é um homicida. Ele foi um homicida. Por que ele foi um homicida? Porque ele conseguiu matar no coração da criatura o sonho, o projeto do Pai em Adão. Então ele está agora explicando, porque a criação foi sujeita à vaidade. O que é vaidade? É aquilo que não tem a glória de Deus, aquilo que não tem o peso de Deus. Vaidade é aquilo que se tornou sem valor, efêmero, sem sentido, sem glória, sem peso. Vaidade é ao contrário daquilo que a igreja é. A igreja é gloriosa. Por que a igreja é gloriosa, tem peso? Por que Cristo morreu para tornar-nos igreja, para apresentar-nos a Ele mesmo, uma igreja gloriosa, sem vaidade? Então quem não é igreja, está ainda dentro dessa realidade espiritual, desse estado de identidade, porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. Aconteceu algo com a criação se tornou sujeita a algo. E agora Paulo no versículo 21 diz, na esperança de que também a mesma criatura, a criatura que foi vitimada
pela separação do Pai, pela escravidão do pecado. Porque a quem nós nos submetemos, a quem nós nos oferecemos, quem nos dirige, a Ele somos escravos. E nós éramos escravos do pecado. E nós fomos transportados do reino das trevas, escravos do pecado, filhos do diabo, para o reino da luz, filhos da liberdade, filhos do amor do Pai, em quem temos a redenção e a remissão dos nossos pecados. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Nós somos filhos de Deus. Não há nada mais importante na vida de alguém do que essa obra poderosa do Espírito Santo, que fala não de comportamento, que fala não de mudança de religião, mas que fala de uma identidade. Eu sou filho de Deus. E Paulo está dizendo que a criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. E agora então Paulo explica o que é ser filho de Deus. Ser filho de Deus é viver liberdade da glória, do peso do próprio Deus. Esse foi o plano do Pai quando Ele criou o homem na terra. Deus não colocou o homem na terra para salvá-lo e levá-lo para o céu. O homem não precisava ser salvo. Deus colocou o homem na terra porque Deus queria que esse homem dominasse. Deus cria esse homem à sua imagem, aquilo que reflete, a sua semelhança, domínio. Esse é o projeto de Deus para o homem. E estava tudo muito bem. Se você olhar para Adão e Eva, a vida de Adão e Eva antes de Gênesis 3, você verá que o relacionamento daquele casal com Deus era um relacionamento de pai para com filhos. A Bíblia diz que os pais entesouram para os filhos. Deus não colocou Adão e Eva na terra antes de preparar tudo para eles. Isso é coisa de pai. O pai criou tudo. E tudo aquilo que ele criou e entregou a Adão e Eva como herança. Irmãos, presta atenção nisso. Em Mateus 4, quando Satanás está falando com Deus Filho, que se torna em semelhança de homem, para viver como um filho de Deus nessa terra, e depois levar muitos filhos à glória, todos nós. Quando Satanás se apresenta para Jesus, ele omite a palavra amado. Jesus tinha acabado de ouvir que ele era um filho amado. Satanás omite de Jesus, se tu és o filho de Deus. Ele não colocou o amado. Ele se apresenta a Jesus e disse para Jesus que daria para ele todos os reinos da terra, se ele o adorasse. Por quê? E aí Satanás diz assim a Jesus: porque o reino foi entregue a mim. Você sabe o que é isso? Deus na pessoa de um homem, que se torna um homem, está diante de Satanás no deserto sendo tentado, e Satanás, que era um anjo de luz, que era um servo no jardim eterno passado de Deus, se apresenta e diz assim para o próprio Deus: você me adore, que eu lhe dou esse mundo, porque esse mundo foi entregue a mim. E Jesus não questionou nada disso não. Não questionou. Por quê? Porque Deus entregou todo o universo, o mundo, a terra, para a sua criação principal, o homem, a sua imagem e semelhança para governar. E esse homem entregou a Satanás. É por isso que Jesus se tornou um homem, um filho. Porque quem perdeu tudo foi o filho. E quem tinha que resgatar tudo era o filho. Por isso que Jesus se torna o último Adão. Porque de Adão, aquele que desobedeceu e perdeu a sua herança, Jesus nasce de mulher para ser como um Adão. E ele vem a essa terra e ele reconquista. Ele reconquista tudo o que primeiro filho perdeu. E hoje ele é o segundo homem do céu. E tal como ele é, somos nós nesse mundo. Nós somos a segunda criação. Nós somos filhos de
Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas eu quero te chamar a atenção sobre a grande expectativa que há da criação com relação aos filhos de Deus. Querido, olha aqui, por onde você anda, por onde eu ando, até as criaturas que não sabem, eles têm uma expectativa que nós, os filhos de Deus, nos manifestemos, sejamos vistos. Essa terra está precisando da manifestação dos filhos de Deus. Essa terra está precisando da manifestação dos filhos de Deus. Esse mundo em que nós estamos vivendo está precisando ver através de nós o que é o relacionamento do céu. Esse mundo que nós vivemos precisa ver através de nós o que é aliança de casamento. Há uma expectativa. Por isso que Paulo diz assim em Romanos 12, não se conforme com esse mundo, não seja igual a esse mundo, mundo caído, mundo em trevas, mundo que não tem vida de Deus, mundo que não é filho. Agora vocês foram colocados nesse planeta, vocês se tornaram filhos e não foram tirados do mundo. O Pai vai guardar vocês, mas vocês vão brilhar nesse mundo, como filhos. As empresas estão aguardando a manifestação dos filhos de Deus. Os empresários estão aguardando a manifestação dos filhos de Deus. Os filhos de Deus trazem o céu na terra. Os filhos de Deus trazem o relacionamento do pai com o filho, o relacionamento do filho com a igreja para os seus relacionamentos. Grande é esse mistério. Efésios 5:32, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. Relacionamento conjugal entre um homem e uma mulher é uma figura de Deus sobre o tipo de relacionamento que Cristo tem com a igreja. Então qual é o tipo de relacionamento que eu devo buscar para ter para com a minha esposa, para com a Beth? É o relacionamento que Cristo teve com a igreja. Qual o relacionamento que ela deve, como esposa, buscar com relação a mim? É o relacionamento saudável, equilibrado, abençoado, que a igreja tem com Cristo, o seu esposo. Qual é o tipo de relacionamento que nós devemos ter entre nós, como filhos de Deus? É o tipo de relacionamento que Jesus veio nos ensinar. Você já pensou, meus amados? E nós somos esses filhos de Deus. O código de honra para mim, ouça isso. O código de honra para mim do relacionamento dos filhos de Deus são as bem-aventuranças. Se todos os filhos de Deus colocassem os seus olhos nas bem-aventuranças, você veria relacionamentos literalmente que expressariam o céu na terra. Esse encontro está sendo transmitido. E eu quero dizer para você, há poucos motivos para aqueles que não são igreja desejarem ser igreja. Porque quando, na maioria das vezes, vemos os filhos de Deus vivendo e se manifestando, é uma manifestação que não é digna de ser imitada. Não é uma manifestação digna de ser copiada, experimentada. A natureza está esperando a manifestação dos filhos de Deus. A criatura, a criação. Um dia, esse texto também fala que um dia nós seremos salvos totalmente da corrupção, quando a gente vai perder esse corpo.
A gente está guardando isso. Você sabia que você tem um espírito dentro de você que está gemendo? O Espírito geme dentro de nós porque Ele deseja que esse corpo aqui seja revestido de incorruptibilidade. E quando esse corpo for revestido de incorruptibilidade, essa alma nossa será totalmente transformada. E aí então se cumprirá a palavra de Deus que diz: tragada foi a morte na sua vitória. Mas por ora, há um nível de manifestação dos filhos de Deus que precisa ser vivenciados por cada um de nós a cada dia. 1 João capítulo 3, versículo 8 diz assim: para isto o Filho de Deus se manifestou. Irmãos, para isto Deus teve que se manifestar diante da queda do homem, diante da escravidão do homem. Como Deus se manifestou? Como um filho. Por que Deus se manifestou como um filho? Para nos ensinar através do Filho Jesus, que é o próprio Deus. Porque se você me perguntar quem é Deus, eu vou dizer: Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Se você me perguntar quem é o Deus Espírito Santo, o Deus Espírito Santo é o Deus Filho. Mas o Deus Filho é o Deus Espírito Santo, e o Deus Pai também é o Deus Filho, e o Deus Espírito Santo é o Deus Pai, porque os três são um. Então Deus se torna uma comunidade, para através de um homem, um filho, levar muitos filhos à glória. Então a nossa referência do nosso relacionamento com o Pai é o Filho. Por exemplo, Jesus disse: eu não faço nada daquilo que eu não vi o Pai fazer. Você conhece o Pai? Nós o conhecemos, temos experiência com Ele, conhecemos o Pai por meio da palavra. Então, na verdade, um dos principais anelos do nosso coração seria imitarmos o Pai, fazer o que o Pai faz. E a maneira de fazermos o que o Pai faz é copiar o Filho. Por exemplo, o Filho Jesus disse assim: eu só faço o que vi o Pai fazer, de mim mesmo não faço nada, eu só imito o Pai. Percebe esse negócio do encontro da geração? Para isto se manifestou em carne o Filho de Deus, para destruir, presta atenção nesse texto, 1 João 3,8, para isso Deus se fez um homem, para isso Deus se fez um filho, para isso Ele foi contado entre os pecadores, para isso Ele se fez maldição, para isso Ele morreu, foi sepultado e ressuscitou, para destruir as obras de Satanás. E qual foi a principal obra de Satanás? Foi separar o Filho do Pai. Por isso que a primeira experiência que nós temos como cristãos, quando nascemos de novo, é nos tornarmos filhos de Deus. Por isso que quando Jesus, quando foi batizado, ouviu-se uma voz do céu que disse: esse é o meu Filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer. Não existe possibilidade de vida cristã, não existe possibilidade de verdadeiros relacionamentos entre os irmãos, se nós não tivermos firmemente, pelo poder do Espírito Santo, essa convicção de quem nós somos. Nós somos filhos de Deus, em que o Pai tem prazer em nós. O Pai tem prazer em nós. Eu quero te dizer uma coisa: o Pai não tem prazer em nós porque nós fazemos as coisas certas ou erradas. O Pai tem prazer em nós porque nós somos os seus filhos. Ainda que o nosso pecado comprometa muito o nosso caminhar na terra, comprometa até o nosso pai, comprometa até o nosso irmão mais velho, comprometa até o nosso amigo Espírito Santo, mas nós somos filhos amados. Quem são aqueles que vão manifestar o reino na terra? Quem são? Quem são esses que vão manifestar o reino do céu na terra? Quem são esses que vão dizer: venha o teu reino e seja feita a tua vontade? O mundo vai dizer isso? O mundo caído e morto espiritualmente está interessado na vontade do Pai? O mundo está interessado na vontade do Pai nos relacionamentos? Não está? Você está interessado na vontade do Pai nos teus relacionamentos? Você está interessado na vontade do Pai com relação à tua vida financeira? Você está interessado com a vontade do Pai com relação ao mundo que está perdido, a uma sociedade caída? Você está interessado, como o Pai está interessado na vida do faminto, no sedento, daquele que está em trevas, daquele que está morto espiritualmente, daquele que vai para o inferno se não nascer de novo? Você está interessado? Você está, porque você é filho de Deus.
Ouça, somente filhos vão dizer: venha o teu reino e seja feita a sua vontade. Por quê? A oração do Pai Nosso, que termina dizendo: porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre, começa assim, Souza: Pai Nosso que está nos céus. Ouviu? Pai Nosso que estás nos céus. A primeira experiência que nós temos na nossa vida é a experiência de reconhecermos quando nascemos de novo, quando a gente nasceu de novo, aquele dia que o Espírito Santo fez você reconhecer Jesus, aquele dia que você aceitou Jesus, que você levantou a sua mão, não foi você, foi o Espírito Santo que fez isso em você, naquele dia que você começou a ver as coisas do reino do céu, naquele dia que você começou a entrar no reino dos céus, foi naquele dia que você nasceu de novo, e naquele dia que você nasceu de novo, você se tornou filho de Deus. Filho de Deus, foi transportado do reino das trevas para o reino do amor, e agora que você se tornou filho de Deus, essa é a primeira experiência. Pai nosso, não é pai meu e não é pai teu, é Pai nosso, da sua própria família. Pai nosso que está nos céus, santificado, separado seja o teu nome para nós, venha a nós o teu reino, Pai, porque há um reino, e o teu reino, Pai, foi entregue ao nosso irmão mais velho, Jesus Cristo. Ele é o rei desse reino, e nós somos irmãos dele, mas ao mesmo tempo que nós somos irmãos de Jesus, nós somos servos. Ninguém vai ser servo de Jesus, meus amados. Ninguém vai ser servo de Jesus se não tiver convicção na sua vida que é filho de Deus. Porque para ser servo de Jesus você vai precisar perdoar. Para ser servo você vai ter que dar a outra face. Para ser servo de Jesus você vai ter que negar o orgulho, o ego. Você vai ter que sair da zona do conforto para ser um instrumento do Senhor na terra. E ninguém vai fazer isso porque é um servo de Jesus prioritariamente, mas vai fazer isso porque é um servo de Jesus, porque antes de ser um servo é um filho do Pai amado. Sabe quem é, sabe para onde está indo. O mundo externo não muda os seus sentimentos, o que o outro faz para ele não muda os seus sentimentos, porque ele é filho amado em quem o Pai tem prazer. Ele tem uma identidade definida, e porque ele é um filho amado, ele tem uma perspectiva de vida eterna, uma perspectiva do céu. Então ele é um servo, porque nós somos filhos para um relacionamento com o Pai com relação à eternidade, mas somos servos para a implantação do reino de Deus nessa terra. Já falei isso aqui. Eu faço parte de uma geração. Quando eu me converti, quando eu fui convertido pelo Espírito Santo, eu aprendi a ser um servo de Deus. Durante toda a minha vida, eu aprendi a ser um servo de Deus. E eu tinha medo de Deus. Eu fazia as coisas na igreja. Assim que nós chegamos na igreja, do primeiro domingo que eu coloquei o pé na igreja, dia 1 de dezembro de 1973, não tirei mais o meu pé de lá, mas vivi grande parte da minha vida vivendo como um servo, um escravo de Deus. Não tomei posse de minhas heranças, coloquei leis sobre as pessoas, coloquei medo sobre as pessoas. Tem gente que paga o dízimo porque ele tem medo de Deus. Tem gente que oferta porque tem medo de Deus. Tem gente que pede a bênção do pastor Nadinho para ir embora porque tem medo de Deus, tem medo de praga, tem medo de maldição. Vivi assim durante muito tempo. De uma certa forma foi bom. De uma certa forma foi bom porque a gente trabalhava no reino. Mas de outro lado foi muito ruim. Porque a gente trabalhava num reino como um escravo. E na verdade a gente foi chamado para trabalhar num reino que pertence ao Pai, pertence a nós, é dele, é nosso. Nós estamos edificando aquilo que é do Pai. Se é do Pai, é nosso. Então nós precisamos do seguinte, irmãos. Nós precisamos compreender que quem vai se dedicar, que quem vai trabalhar, que quem vai se entregar, antes de serem os servos, são aqueles que são filhos. Filhos. Filhos e filhas de Deus. O mundo está aguardando
com grande expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Sabe o que o mundo está aguardando? Ver na nossa vida o culto. O mundo está aguardando ver o culto. Esse culto aqui, ó. Como a gente fica aqui, ó. Os irmãos dão a mão para o outro, canta, ama. Isso é o culto, não é? Então, o mundo está precisando ver esse culto na nossa vida. E o mundo está precisando ver a nossa vida no nosso culto. A vida do culto e o culto da nossa vida. Há uma expectativa. Há uma expectativa da aparição dos filhos de Deus. Por quê, queridos? Por quê? Para isto se manifestou em carne o Filho de Deus, para destruir a obra de Satanás. Qual foi a principal obra de Satanás? Foi o quê? Criar um muro de inimizade entre Deus, o Criador, e a criatura. Aí vem o Criador que se torna como uma criatura, ser humano, e a primeira coisa que ele faz é destruir a barreira, o muro de inimizade que havia entre os dois povos, judeus e gentios, e de ambos fazer um só povo. Que povo? A família de Deus. A igreja é a família de Deus, amigo. A igreja é a família de Deus. Você pode dizer, a igreja é a família de Deus, constituída pelos seus filhos. E fala melhor. Deixa eu te falar uma coisa. Dá tempo, porque eu já vou parar. Quando Deus criou o homem à sua imagem e sua semelhança e colocou-o na terra, Deus disse que ele deveria dominar, frutificar. Ele ia ter domínio, ele iria frutificar. Ou seja, aquele casal ia ter filhos. Filhos, presta atenção no que eu vou te dizer. Filhos. Então, o pai preparou e decidiu, planejou, que filhos, como essa criança aí, que está no colo dessa mãe, que filhos nascessem como resultado de uma aliança de casamento entre um homem e uma mulher. Deus, o desejo, o plano do Pai, é que foi e é, e sempre será, que cada indivíduo que nascesse, que nasce ou que nascerá, viesse ao mundo debaixo de uma relação profunda de amor entre um homem e uma mulher, que é a figura do relacionamento entre Cristo e a igreja. Por isso que quando um grupo de pessoas se relacionam tão saudavelmente entre eles, é porque eles estão se relacionando com Cristo. E aí aparecem os filhos espirituais, Luiz. A maneira de célula se multiplicar é onde um grupo de pessoas, a igreja, se relaciona de maneira profunda de amor com o esposo que é Cristo, os filhos aparecem. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 4, versículo 1, que Adão conheceu a Eva. E esse conhecer no grego é muito mais do que uma relação sexual. É o conhecer, resultado de uma relação profunda, de compromisso, de aliança e de amor. Por exemplo, casamento. Não estou saindo do tema não, a gente vai chegar lá. Para Deus, o que é casamento? Para Deus, casamento é quando um homem e uma mulher se tornam uma carne no relacionamento sexual. Para Deus, casamento é quando, naquela relação, o ímen, um órgão do corpo da mulher que a ciência nem explica muito, ele se rompe. Para Deus isso é casamento,
Por quê? Para Deus, casamento é aliança. E filhos deveriam nascer debaixo de aliança. Por que nós temos mentalidade de escravos? Queria lhe fazer uma pergunta. Como eu e você nascemos naturalmente? Espiritualmente já sabemos que nascemos em Adão, mortos. Mas como nós nascemos? Nossos pais. Quando eu e você, a gente nasceu. A gente é o resultado de um homem e de uma mulher que foram ensinados pelos seus pais sobre o reino do céu. Foram ensinados por seus pais sobre aliança. Foram ensinados por seus pais sobre perdão, sobre compromisso. Nascemos debaixo desse ambiente? Debaixo de que ambiente hoje muitas crianças vão nascer hoje? Que foram geradas aí há 9 meses atrás. Muitas foram geradas num ambiente de droga. Muitas foram geradas num ambiente de orgia sexual. Outras foram geradas fruto de um adultério, fruto de egoísmo, fruto de uma balada. E como nascem essas crianças? Como que nascemos debaixo de uma história dessa? Por exemplo, Salomão teve 1000 concubinas. Você acha que nasceram filhos daquelas relações que ele tinha? Pensou, o cara, se relacionar com 1000 mulheres, está louco. Imagina a quantidade de filhos que nasceram. Ele era um rei. Mas filhos que nasciam da concubina, eles eram colocados para fora do harém como a mãe era colocada para fora. O filho não recebia o nome do pai e não recebia a herança do pai. Oh, isso tem uma realidade espiritual profunda. Filhos que nascem fora da aliança, não têm participação na identidade do pai e nem na herança, Rony. Ei, como Deus resolveu tudo isso? Como Deus resolveu? Faz uma aliança. Pega o filho dele, coloca lá na cruz, derrama o sangue dele, como deveria ser uma relação de amor entre um homem e uma mulher que nasce filhos. Ele coloca o seu filho, dá o sangue do seu filho, derrama o sangue dele, e a Bíblia diz: nós não fomos comprados com coisas corruptíveis como prata ou ouro, de uma vã maneira de viver, mas fomos comprados com o precioso sangue de Jesus. E quando a gente foi comprado, a gente se tornou o quê? Filho. Filho. Irmãos do céu, meus amados, há uma grande expectativa da criatura, que moços e moças se casem aqui em santidade, porque sabe quem são, e gerem filhos diante de um ambiente de amor, de uma esfera espiritual de glória de Deus, não do ficar, não do meu prazer próprio, do meu desejo próprio. Sabe o que é o plano do Pai, irmãos? Sabe qual que é o plano original do Pai? Vejam bem, mesmo nascidos de novo, estamos no céu, mas só pelo Espírito Santo a gente pode quebrar essa mentalidade de escravidão que se estabeleceu na vida da igreja. Olha Salmo 78. Olha o plano do Pai aqui, ó. Salmo 78. Diz assim: escutai a minha lei, povo meu, inclinai os ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei a boca numa parábola, proporei enigmas da antiguidade. Meu Pai, os quais temos ouvido e sabido. Ó versículo 3. E nossos pais nos têm contado. Isso aqui é um pensamento de Deus. Então aqui tem um filho falando, que agora eu vou abrir a minha boca, e eu vou contar tudo aquilo que eu ouvi
e o que eu aprendi do meu pai. E nossos pais nos têm contado. Antes de você vir, perdão. Antes de você vir para a igreja, antes de se tornar um filho de Deus, o que os teus pais naturais te contaram? O que você ouviu? O que eu ouvi? O que nós aprendemos? O que nós aprendemos? Porque o versículo 4 diz assim, ó: o que os meus pais me contaram, Carmo Fernandes e Laura Pereira Fernandes, não os encobriremos aos seus filhos. É mais ou menos assim: o que eu aprendi do meu pai e da minha mãe, que aprenderam com os seus pais, que aprenderam com os seus avós, eu vi, eu aprendi, e agora eu estou ensinando para os meus filhos. Você percebe esse ciclo? Você percebe que o plano de Deus é sempre relacionado a pais e filhos? Por isso que Jesus se torna o Filho de Deus, para nos apresentar o Pai. Porque o plano de Deus é que a família, a relação entre um homem e uma mulher que geram filhos para Deus. E o salmista vai indo aqui mais profundo ainda. Versículo 4 ele diz: o que a gente aprendeu, o que Deus planejou é o seguinte: que pai falem para os filhos, que os filhos ouçam a história, que os pais não encubram aos seus filhos, mostrando à geração futura os louvores do Senhor. Eu não preciso nem levantar a mão, eu não vou nem perguntar para você levantar a sua mão. Quantos aqui foram gerados debaixo de uma aliança de amor entre pai e mãe? Quantos aqui nasceram dentro de uma expectativa não de prazer sexual, mas de um homem e de uma mulher que tinham uma compreensão clara, que estavam formando um novo ser, para colocá-los na terra, expressar Deus, serem formados, serem instrumentos na mão do Senhor? Quantos? Quantos aqui vêm de uma escola onde os pais mostraram à geração futura os louvores do Senhor, ou seja, quem Deus é, o que Deus faz na tua infância? Quanto tempo teu pai e tua mãe se dedicou a você, para lhe mostrar o amor do Pai Celestial, os caminhos do Pai Celestial, os valores do Pai Celestial, o padrão do Pai Celestial? Quantos estão aqui nessa manhã, que ao verem a relação conjugal entre seu pai e sua mãe, disseram assim: meu pai e minha mãe me mostraram o que é ser uma família do céu na terra, de gente casada, que mostra a expressão de Deus, o que Deus pensa sobre o casamento? Quantos de nós? Provavelmente a maioria vai dizer assim: você está louco, Nadinho. Quero dizer para você, talvez sem palavras, sem consciência, nós somos o resultado daquilo que a outra geração contou para nós. Seja de boca fechada com os seus atos, porque nós influenciamos, e às vezes para influenciar é necessário falar. Porque geralmente nós influenciamos de boca fechada. Quantos aqui? Não vou nem perguntar se você naturalmente nasceu debaixo de uma relação de estupro, de adultério. Ô pastor Nadinho, sou filho de um adultério. Sou filho de uma aventura da minha mãe. Pô, você está pesado hoje. Onde você vai chegar? Calma, tenha paciência. Não os encobriremos aos seus filhos, mostrando à geração futura os louvores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas que fez. O projeto de Deus. O projeto de Deus é que filhos, pais mostrem, contem, façam seus filhos ouvir, aprendam como viver na terra, como filhos de Deus. Padrão, parâmetro, exemplo, modelo. Aí eu falo: estão lascados, meu. Nós estamos tudo lascados então.
Nós não estamos lascados. É só isso que eu queria te lembrar. Que nós não estamos lascados. Porque em Cristo há muitas notícias. O Evangelho é uma boa notícia, e a notícia do Evangelho é que em Cristo nós nos tornamos filhos de Deus, e tudo que nós precisamos é de um Pai perfeito. Deus é o nosso Pai. Nós precisamos de um irmão mais velho que garanta a nossa pegada. Jesus Cristo, Filho de Deus, é o nosso irmão mais velho. E nós precisamos de um amigo que está com a gente em todo o tempo. O Espírito Santo de Deus é nosso amigo. É possível refazer, é possível começar de novo, porque reino de Deus é a oportunidade para começarmos de novo. Nós não podemos ficar lá reclamando das mazelas dos nossos pais. Os nossos pais não nos deram, não é porque eles não queriam, eles não nos deram porque não deram para Ele, eles não tinham para nos oferecer, eles não tinham natureza de Deus, não tinham vida de Deus, também eram os escravos, então nos ensinaram escravidão, mas agora o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras de Satanás, trazer para a gente um novo coração, um novo espírito, vai jogar água pura sobre nós, que é a sua palavra, e nós vamos andar nos seus caminhos, nós seremos empoderados para viver como os filhos e resplandecer nessa terra, como astros nesse mundo caído para a glória do Pai. Esse é o nosso chamado. Então é o seguinte, eu pego o meu passado e em Cristo torno só uma informação, ou eu pego o meu passado e torno ele uma deformação? O meu passado me deformou, quero confessar a vocês. Estou pregando aqui diante de minha mãe, uma guerreira, uma lutadora. Meu papai já está esperando a ressurreição dos mortos, a gente vai se encontrar. Mas eu sei a história do meu pai e da minha mãe. Eu sei a história de vida, no sentido espiritual, de não terem recebido legados de fé, de não terem participado da escola de Deus através dos pais, sobre pensar direito, sentir direito, sonhar direito, planejar direito. Eu sei, são vítimas. Vítimas geram vítimas. Mas agora, irmãos, a Bíblia fala, meu pai, eu li um texto no acampamento de casais, que esse texto tocou a minha vida de uma maneira tão poderosa, que eu quero pegar essa versão e jogar essa semente de Deus sobre a tua vida e sobre a minha vida. Você que está ouvindo a gente aqui, você que fala, caramba, que prejuízo, que dor, que situação que eu tenho vivido por não ter tido essas bases familiares de pais que me contaram, que me formaram, que entregaram o Pai Celestial para mim. Sabe que a Bíblia diz em 1 Pedro 1,23? É Pedro. Imagina, gente, a Bíblia não fala muito do pai de Pedro, mas imagina que aquele Pedro aprendeu com o pai dele, meu, ou com a mãe, sei lá, mas mais com o pai, né? Ele diz assim, eu vou ler, irmãos, numa versão que ela traz uma compreensão tão clara. Novo Testamento da linguagem de hoje, diz assim, pois vocês quem? A gente, alvos do amor do Pai, pois vocês, pela viva e eterna palavra de Deus, que é o verbo, que é o Filho, pois vocês, pela viva e eterna palavra de Deus, ouça isso, querido, prepare o teu espírito dentro de você, e deixe o Espírito Santo jubilar por essa notícia. De novo, como as netinhas dizem, de novo, vô, de novo. Pois vocês, pela viva e eterna palavra de Deus, nasceram de novo, como filhos de um Pai que é imortal, e não de pais mortais. Dá esse aleluia lá na casa do chapéu, aqui não, dá um aleluia melhor, fala glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor.
Que isso, cara? Você é louco? Cadê o Vinícius? Cadê o Caio? Fique em pé. Guilherme está pregando um acampamento. Guilherme virou pregador do Evangelho, irmãos. Está no acampamento Vale da Graça. Tenho 2 filhos naturais aqui. Amo tanto. Ao longo da minha vida, sei que o propósito do Pai é conectar as gerações. É que pais naturais e espirituais deixem heranças espirituais para os seus filhos. Mas olha aqui, filho, eu queria ler diante da multidão para vocês hoje isso aqui. Pois você, Caio, você, Vinícius, pela viva e eterna palavra de Deus, nasceram de novo. Um dia vocês nasceram de mim e da mãe. Mas vamos falar aqui de mim, porque está falando de pai. Nasceram de novo como filhos de um pai que é imortal e não de pais mortais. Ou seja, eu e a mãe, mortais. Mas quando o Evangelho chegou em vocês, nasceram e agora vocês têm um pai imortal. E sabe quem vocês são? Imortais. Tá bom ser imortal? Imortal. E todos que estão aqui, que nasceram de novo, por causa da divina semente que foi plantada dentro da gente, nós somos imortais. Porque nós somos filhos de Deus. Mas fomos chamados. Há uma grande expectativa. Há uma expectativa que quando as pessoas chegarem nas nossas células, eles cheguem ali, Luiz, Cláudia, e digam: nossa, que ambiente é esse? Como é essa relação do Poveda com o Nadinha? Como é essa relação aí do Carlinhos com o Poveda? Meu, esse negócio do Carlos e o Beto, esse negócio da Baldete com a Bete, o que é isso aí? É a relação dos filhos de Deus. Nossa, o que é isso? Esse marido e mulher aí, por que eles insistem? Eles não abrem mão de serem casados. Por quê? Filhos de Deus. A geração dos filhos de Deus. Nossa, como esse cara lida com dinheiro diferente. Por quê? Filho de Deus. Nossa, como eles tratam as diferenças deles, as limitações dos relacionamentos. Como? Como filhos de Deus. Amém, irmão? Beleza? Nós somos filhos de Deus. E pelo poder do Espírito Santo, podemos viver nessa terra coerentemente com aquilo que nós somos. Em nome de Jesus. Amém.